Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos estar dando início a esta reunião, culto de ensino, onde estaremos compartilhando, tendo a reflexão na palavra de Deus. Mas antes, após a oração, a equipe de louvor estará nos abençoando com 3 louvores nesta noite. Senhor Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, glorificá-lo por este momento que o Senhor nos dá de estar aqui nesta casa, por ouvir uma vez mais a Tua palavra e ser um instrumento, Senhor, se Tu queira. Vem estar falando com a Tua igreja, vem estar abençoando as famílias, os ministérios, vem estar abençoando essa cidade, todos aqueles que vivem, Senhor, e sei que esta igreja torna uma luz e tem um comportamento, uma responsabilidade de dar testemunho da Sua palavra e da vida que vive contigo. Nós te pedimos e louvamos o Teu nome. Fique conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, podeis assentar. Estaremos exaltando o nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, hino de número 8 da nossa harpa cristã. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia.
Ouviremos ainda um louvor com a irmã Sara, a irmã Elisângela, e logo após estaremos fazendo a leitura já dessa noite para estarmos meditando em alguns pontos da palavra de Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor.
te levantar. Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás. No meio da multidão, Deus vai te estender as mãos, te pegar no colo, curar as feridas do seu coração. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá. Vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor. Eu amo tanto e pra ti eu tenho planos. Eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei este deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. Mesmo que as forças venham se acabar, seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, eu tenho uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é este o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Você se lembra quando chorava clamando por mim, dizendo bem alto que não aguentava ficar sempre assim, mas eu estava lá. Vi você chorar, dizendo te amo, Senhor, te amo, Senhor. Você é o meu filho que eu amo tanto, e pra ti eu tenho planos. Eu vou te abençoar. Onde que você pisar, atravessarei este deserto. Sempre estarei por perto. Precisando é só chamar, vou te ajudar a passar. Mesmo que as forças venham se acabar, todos seus amigos te abandonar, e quando não há o que fazer, Deus tem uma saída pra você. Aqueles que pensaram que você perdeu, nenhum valor te deram, coração doeu. Você fechou os olhos e clamou por mim, e disse não é este o meu fim. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Deus vai te usar, te exaltar. Todos vão ver o milagre acontecer. Todos vão ver o milagre acontecer. Amém. Mas eu quero convidá-los a estar de pé. Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 2.
Estaremos lendo a partir do versículo de número 20. Vamos estar lendo carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, os versículos 20 ao 22. Quero convidar a igreja que trouxe as Bíblias e que tem as suas Bíblias, vamos estar participando desta vez da leitura. Efésios 2, 20 até o 22. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental deste edifício é o próprio Cristo Jesus, a igreja. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive, por meio do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar a Ti esta palavra e sei que a necessidade nossa da presença do Teu Espírito, da orientação, da inspiração, e que Tu venha estar conosco, nos abençoando, nos dando a devida inspiração para estar falando nessa noite. Fique conosco, abençoe esta igreja, as famílias, os seus filhos, os seus servos que aqui vieram. Eu quero pedir a Tua presença, pois preciso de Ti, careço, pois não tenho condições de seguir se o Teu Espírito não for em minha vida. Apresento-me como uma ferramenta, um instrumento, um vaso para ser usado por Ti. Conto com a Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de estarmos cultuando a Deus ainda, né? Parece que pode ter uma mudança a partir de quarta-feira da manhã, pode mudar. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, por aqueles que está com esse desejo de estar na casa de Deus para compartilhar, para ter um momento de aprendizagem, de reflexão da palavra de Deus. Essa suspensão de culto, como também este trabalho que se aplica, e a gente pode observar que para alguns se tornou uma boa oportunidade, uma boa opção, né, de faltar e com isso ter alguma coisa para se defender e dizer que não deu para estar na igreja. Pois se temos os lugares um pouco mais reservados, mais escasso, tendo que estar tendo distanciamento, a gente teria e tinha em si que, às vezes, muitos irmãos esperariam do lado de fora, tristemente, iria embora por não comportar no templo, pois as nossas reuniões cada vez vai ficando mais escassa, e talvez a partir da manhã os cultos serão suspensos novamente, queira Deus que não, mas eu sei que também não é tristeza para todos. Muitos acham até melhor, prazeroso poder não ter as reuniões, pois é uma obrigação que não tem que estar praticando. E isso vai deixando, observo que vai deixando a nossa fé bem clara, bem patente do que é aquilo que nós temos e o que nós somos. Esse texto que aqui li com os irmãos, pois fala da casa de Deus. A casa de Deus, ela se torna hoje, depois da vinda e ressurreição de Jesus Cristo, já não é mais aquele templo em Israel como sempre os judeus e
Os demais tinham em mente que para adorar a Deus ou para estar em um ambiente mais apropriado para o serviço e adoração a Deus, teria que ir em Jerusalém. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ficou marcado que cada um de nós tornaria o templo, que ele buscaria habitar em cada um de nós e ser um ambiente habitável onde o Espírito Santo busca estar. Nós agora temos a referência como Deus buscou instruir, trabalhou com Israel para que aprendesse algum significado ou algumas importâncias que deveria se dar para o zelo, para o cuidado com atenção sobre a presença de Deus. Paulo, quando escrevia aos irmãos de Éfeso, ele quis tomar essa palavra dizendo que nós somos a casa de Deus. Casa, já na época de Paulo, como nos dias odiernos que nós estamos vivendo, ela se tornou hoje um elemento, um objeto muito conhecido, muito buscado. E anteriormente, uma casa era um pouco mais escasso, não tinha tantas como nós temos hoje. Mas, ao desenvolver da sociedade, e a gente pode observar que quando o filho de Adão, ele se retirou depois que ele matou o seu irmão, ele saiu para uma determinada terra e ali ele construiu uma cidade. Já se vê a primeira referência sobre casa, sobre edifício, sobre construção. No Antigo Testamento, a segunda construção que teve o seu sua notória manifestação foi a Torre de Babel, tão conhecida até hoje por alguns falado. Então se tornou uma construção onde os homens viessem fazer, erigir para que habitasse ali. E Deus usou esse elemento, usou essa figura que a gente tanto gosta, que é a casa, que é um ambiente que a gente defende, que é o asilo hoje particular do cidadão. A casa, ela é defendida e essa defesa, ela tem, por meio da lei, a sua proteção, pois ninguém pode entrar para dentro da sua casa, atravessar o portão, os limites ali do seu lote, e entrar para dentro sem que você dê permissão para ele. Se alguém entrar dentro do seu lote e se você tiver uma arma lá e der um tiro nele, você nem processado, ou talvez seja processado, mas condenado você não vai. Porque você está dentro do seu asilo, ele não pode entrar na sua casa e se não tiver a sua permissão. Tanto é que quando a polícia ela tem um mandado e ela vai entrar na casa de alguém, precisa ser depois de uma determinada hora que ela tenha permissão para entrar na sua casa. Isso é por lei, é constitucional, isso é direito que o cidadão tem, defesas que está a favor da sociedade. O nome casa quer dizer Beit. Israel, ele tinha este entendimento e ele colocava em cada casa, por exemplo, quando se falava que você vai ler na Bíblia o nome Betel. Esse nome Betel vem da origem de casa, que é Beit, mas Betel quer dizer casa de Deus, porque fala é uma junção deste nome para dizer que Deus habita ali. Bet-Sean quer dizer casa de segurança. Betesda, casa de misericórdia. Recordo do paralítico que estava ali, que Jesus veio para curar, e aquele lugar era um lugar onde muitas pessoas ficavam enfermas, então ali de quando em quando as águas moviam e naquele ambiente alguém era curado. Então tinha uma certa misericórdia ali. E aí segue inúmeras colocações sempre com o nome de casa.
E o que eu quero extrair para nós nessa noite, para que a gente possa refletir sobre este tema de ser a casa de Deus? 3 coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, se o tempo não terminar antes. Se terminar, nós paramos e deixamos para uma outra oportunidade de continuar aquilo que precisa de ser ministrado. Eu quero compartilhar com os irmãos que há 3 desígnios que nós temos que entender sobre a casa. Quando Deus fala de casa, Ele está dizendo sobre identidade, referência. Quando você fala que você tem uma casa, esta casa, ela tem que ter um endereço. Ela tem que estar localizada em algum lugar. Não há casa flutuante. Casa, ela possui um endereço, um lugar geograficamente. Ela tem uma rua, ela tem um número que identifica a sua situação geográfica. Então, a identidade da casa. Então, eu e você precisamos de ter uma identidade. A primeira coisa que a gente vai observar é isso. A outra coisa é que a casa precisa, como disse aos irmãos, de um lugar específico para ela estar. Não é qualquer lugar que a casa possa estar hoje. Ela não pode estar num ambiente hoje, eu vou ficar nessa esquina aqui. Amanhã eu venho, não, agora eu vou ficar aqui no meio dessas 2 casas aqui. Não, a casa ela tem um lugar fixo. E nós, como casa de Deus, precisamos de aprender isso. O ambiente onde Deus nos colocou para nos fixar, para nos dar raízes, para nos dar estrutura, para nos dar condição de receber a vontade de Deus. E a terceira fala sobre habitação, sobre morada. Casa, que é casa mesmo quando não está alguém morando nela, mesmo que seja uma casa, mas ela perde o seu maior perfil, que é de abrigar seres humanos, que é abrigar pessoas. Nós temos um entendimento que toda casa que se constrói é para que alguém more ali dentro. É uma habitação de pessoas. E o interessante é que para isso, para a gente perceber o quanto que a palavra que Paulo está escrevendo, que nós somos edifícios, estamos sendo construídos, estamos sendo trabalhados por Deus, isso é tão interessante que ele falou, olha, e quero trazer para os irmãos de modo bem simples e que possamos compreender. Por que que ele fala aí, nos quer trazer esse entendimento para a nossa vida como crente? Se eu sou uma casa, ele está dizendo, olha, que toda casa, primeira reflexão dessa noite, toda casa, ela tem um dono. Toda casa, os irmãos podem ir no cartório, se não estiver registrado no cartório, há algum contrato que designa algum, mesmo que seja de boca em boca, mesmo esse direito se transfere de um para outro, mas há uma referência de quem é essa casa, de quem é esse lote, de quem é esse terreno, tem um nome a quem esse objeto é ligado. Essa propriedade é ligada a alguém. E esse alguém responde por essa propriedade. O primeiro momento que Paulo quer nos transmitir isso, olha, como casa você possui um dono. E uma das coisas interessantes para a gente trazer para a mente, para o coração, para tornar doutrina, tornar base para a vida da gente, é isso que eles passam a compreender quem é o dono. Quem é o dono da casa, irmão? Quem é que manda na casa? Quem é que tem por responsabilidade da casa que você é? Este ambiente precisa de ter alguma coisa, aí isso diz muito. Por quê? Porque o dono da casa sempre será aquele que paga o preço. Quem for o dono é porque o preço de tal objeto ele pagou. Ou então ele recebeu por doação, mas no contexto aqui da nossa vida espiritual, houve um preço. Quem pertence a Jesus sabe muito bem o preço que ele pagou. E esse preço aqui dá direito. Quando alguém compra uma propriedade, quando alguém adquire por um preço determinada propriedade, ele sabe, ele viu que
aquela propriedade recebeu um determinado valor, ela foi valorada a tal, e ele teve que se estender para que ele tivesse a oportunidade de receber esse devido objeto. A gente faz isso. Eu vou comprar um carro. Quanto que é o carro? Você vai primeiramente saber o valor daquele carro, ver se você tem condição, se o seu salário possui condições de fazer as prestações, que você possa adquirir esse carro, essa casa, esse objeto. Jesus também fez a mesma coisa conosco. Ele fez uma avaliação sobre aqueles com quem ele estava comprando. Quando eu e você aceita Jesus, eu e você veio pela avaliação que o próprio Jesus fez. Eu acho gostoso o entendimento disso, por quê? Porque somente Jesus falou da nossa vida depois da morte. O mundo, ele busca trazer e dar determinada referência sobre a casa, sobre as vidas. Mas por mais que o mundo, ele te forneça, ou ele forneça alguma coisa de prazer, de aceitação nessa vida aqui, o mundo não tem condições, o mundo não sabe ter uma conversa, ter um diálogo, um relacionamento contigo com base na vida futura. O mundo, ele não sabe o que vai ser depois disso aqui. Ele para. Por mais que nós temos um adversário da nossa alma, aquele adversário, o inimigo de Jesus, que é o nosso inimigo, ele também possui desejo de adquirir almas para ficar em torno dele, mas ele também não tem condições de valorizar a alma depois desta vida aqui. Jesus, quando ele pagou a minha e a sua alma, a nossa vida, adquirindo para ele como propriedade, ele pagou como preço absoluto para ter uma vida eterna juntamente com ele depois dessa vida. E quando nós aceitamos Jesus, é preciso que isso fique consciente no nosso interior, na nossa vida, de quem nós somos propriedade. Se nós somos propriedade de Jesus, nós temos que então entender que o devido preço foi pago para que a gente tivesse condição de estar no lugar aonde nós estamos. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, ele diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas, povos e nações. Jesus é o comprador de almas. Jesus pagou preço pelas almas. Aí a pergunta é esta: quem é o dono da casa que você é? Se é Jesus, ela tem que ter a marca do sangue. Pois toda casa ela tem um dono. E se esse dono é Jesus, ela precisa de ter a marca do sangue. Toda casa, ela passa por mudança ao passar para um novo proprietário. Não foi assim? Compra uma casinha lá e tem, por mais que seja simples a casinha, no mínimo, o novo proprietário quer chegar e passar uma tinta. Quer dar uma pintada, quer tirar alguma coisa, ele anda no quintal que recebeu, tem alguma coisa ali que não faz sentido para os propósitos dele, ele começa a juntar aquilo, tira para o lado de fora e diz: não, isso aqui é lixo, vou jogar fora. Por quê? Porque é o novo dono. Para o antigo dono, aquilo estava tudo organizado, estava tudo bem. Mas para o novo proprietário agora, ele chega com desejo de fazer mudança. Aí o que eu posso dizer, nós como casa de Deus, se não tiver mudança, o dono ainda não está vivendo dentro dela. Pois a referência que Jesus está no coração do crente é quando acontece mudança. Pois o dono, ele gosta de uma coisa diferente. Ele chega e começa a colocar algumas coisas que destaca que a identidade dele passa a ser com a vivência que ele está vivendo ali. Toda casa precisa de ter uma mudança. E a mudança sempre será de acordo com aquele que está habitando nela. Eu sou de Jesus. Mas se essa casa ainda for um lar de mentira, irmão, está tendo contradições nisso aí.
Se essa casa for uma casa que valoriza, conversa, fofoca, falar das outras pessoas, tem alguma coisa que está errada aí. Isso só está ficando em palavras, porque a casa que pertence a Jesus não faz isso. Pode até vir uma casa que tem e que tinha esses hábitos. Mas ao receber Jesus, o novo dono vai chegando e querendo fazer mudança nela. Porque Jesus não é simplesmente uma imagem, um objeto que a gente pega ele e coloca na parede e deixa ele lá para representar Jesus. Não, Jesus, ele é vivo, ele é pessoa. Ele chega, ele anda, ele entra na cozinha, ele vai na sala, ele vai no quarto, ele vai em todas as divisões da casa. Ele faz uma inspeção geral. Ele vai em todo o contexto da vida do crente. Ele anda no todo o contexto interior do crente. Ele quer saber o que é que você vê, ele quer saber o que é que você fala, ele quer saber a noção dos seus desejos, o que é que você pensa. Pensa como que Jesus, como dono, ele é cuidadoso, irmão. Ficar cuidando da mente das pessoas. A gente olha para a palavra e vê que Jesus Cristo manda a gente pensar em coisa boa. Para que a nossa palavra seja uma palavra correta, uma palavra de paz, uma palavra de crente. Então, se nós dissemos que somos casa de Deus, mas o que sai desta casa não tem procedência com aquilo que Deus tem e que Deus é, tem alguma coisa que precisa de ser mudada. Ah, pastor, eu fico nervoso muito fácil e tal, e... Tem que chamar o Espírito Santo para tomar conta desse gênio, através do Espírito Santo, pelo o domínio próprio, que você vai conseguir, você vai ter condições de ter um comportamento cristão. Vai ter. Toda casa ela tem um dono, e essa casa passa para o seu dono sempre a valor oneroso, por preço que pagou. Toda casa, ao ser comprada, ela passa por mudança, por transformação. Ser crente e continuar com a mesma prática de quando não era crente, não é crente. Está enganando a si mesmo. Ser crente com o mesmo comportamento daqueles que não são crentes, a gente está enganando a nós mesmos, quem age assim. A casa tem que ter mudança. Precisa de ter mudança. Nós temos um texto que está em Efésios 4, 25. O versículo 31, ele diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirado de entre. Vamos mudar essa palavra de entre, vamos falar de dentro de vós. Todo esse comportamento seja tirado da casa velha. E Deus tire isso de nós. A Bíblia nos orienta que isso precisa de sair. Então toda casa tem um dono. E toda casa que tem dono, ela foi comprada e ela tem mudança. Segundo, toda casa foi feita para ser habitada. Nenhuma casa é construída para viver desértica, vazia. Não, construiu uma casa mesmo que não venha alguém habitar nela. O propósito sempre foi para alguém morar nela. Há um propósito de habitação. E o interessante para a gente compreender e isso tornar válido para nós como casa de Deus, para você saber e para que cure também as nossas emoções, as preocupações que a gente tem, de às vezes no caminhar e na vida que a gente passa. A gente imagina, não, eu não sirvo para nada. Não, ninguém gosta de mim. Ninguém dá atenção para mim. Nem precisa, irmão. Deus já fez você com a capacidade para que o Espírito Santo dele habita no seu interior. Você já foi construído para ser um instrumento de Deus. Ah, mas eu estou trabalhando e eu tive tantas dificuldades, tenho tantas dificuldades. Parece que no departamento, no lugar onde eu estou trabalhando, não se dá valor, alguém não observa aquilo que a gente está fazendo, não tem sequer um reconhecimento. Não, às vezes nisso nem tem
vamos dizer, um determinado valor, mesmo que seja constrangedor em determinado momento, mas nem tenha em si aquele significado. Por quê? Porque quem nos criou para habitar foi Deus. Bobo daqueles que perde em notar que Deus é na sua vida. Porque tem pessoas que são assim. Elas passam a entender que alguém é de Deus, dependendo do jeito que a pessoa vestir, dependendo do que a pessoa ser. Ah, esse aí, do jeito que fala, esse aí é um homem de Deus, isso aí é coisa de Deus. E perde a noção daquilo que Deus está fazendo. Às vezes Deus toma determinadas habitações e são muito simples. E essas habitações, elas vêm, elas são para mudar a nossa vida, o contexto da nossa história. Toda casa, ela foi construída para que houvesse, para que haja habitação. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos. Quem é o morador da casa que você é? Quem habita na sua casa? Quem mora lá na tua casa? Como que dá para a gente entender sobre as pessoas que vivem ali naquela casa? Sempre o morador da casa tem as suas regras. Nós, como casa de Deus, diz que Deus habita em nós, Deus tem regra. Ou você não tem regra lá na sua casa? Que hora que você fecha o portão lá, irmão? Tem horário? Não tem, Valdir? Tantas horas aqui, tal. Se não tivesse, vocês dão licença, jovem, vai embora, volta amanhã, porque hoje já está tarde, já venceu o horário aqui, eu quero dormir. Cada um, irmão, tem regra. Quem fica satisfeito? Alguém chega lá na sua casa, vai chegando e vai entrando lá para dentro do seu quarto. Ué? Cada casa tem uma regra, tem porta, tem limite. A gente precisa de entender isso. Como casa de Deus, Deus também fez isso. Você sabia que Deus colocou nós e colocou esse instituto para a gente compreender muito bem, Deus cuidando? Olha, você como habitação, eu vou viver aí dentro, e como morador da casa, que é você, eu quero colocar regras, viu? Eu quero colocar preceitos. Esse preceito que precisa de acontecer na sua vida, ele tem que ser meu e não seu. O preceito precisa de ser do morador, e não da própria casa. Quando uma casa ela não atende às necessidades do morador, ou ele muda da casa ou ele derruba ela. Nós viemos para atender a necessidade do morador, do Espírito Santo. Como casa de Deus, eu preciso de atender às reivindicações dele, a vontade dele, a orientação dele. E uma das coisas que a gente tem para a gente observar sobre isso, está sobre aquela saída do filho pródigo de casa. A gente lê o texto e a gente observa que quando ele fala que vai sair de casa, eu vou sair de casa, eu quero ir embora e tal. E aí vocês vai seguindo no capítulo 15 de Lucas, você começa a ler, já ouvindo o filho falar sobre o que ele quer fazer depois que sair de casa. Olha, eu quero sair de casa, eu quero viver a minha vida. Eu quero gastar o meu dinheiro do jeito que eu acho que precisa de ser gasto. Por quê? Porque lá na casa do pai dele, ele nunca gastou dinheiro daquele jeito. Não, lá na casa do pai dele não era permitido fazer isso. E a Bíblia diz que ele foi viver uma vida dissoluta. Quer dizer, uma vida sem regra, uma vida sem limite. Tanto é que quando fala sobre pródigo aqui, está dizendo aquele que gasta o dinheiro mal, aquele que gasta o dinheiro sem noção do que está gastando. Não tem noção. Qualquer pessoa que chegar em torno dele e falar, olha, eu preciso fazer isso, toma o dinheiro, vai lá e faz. Ele nem conhece a pessoa, ele dá dinheiro, isso é um pródigo. Não é pelo ato, aquele gastou dinheiro com prostituição, ele fez, não é isso que quer dizer por ele, é pródigo por causa disso não. Ele é pródigo porque ele não tem noção com o que ele está gastando o dinheiro. E Jesus aqui, ele conta essa história para dizer, olha, vocês precisam de valorizar o ambiente da casa.
A casa tem que ser cuidada sempre com a atenção de quem mora nela. Eu preciso de voltar os meus olhos e saber o que Deus gosta. Por que, irmão, que a gente perde a vontade e deixa a vontade de ler a Bíblia ir embora da gente? Por que, como igreja, nós não temos prazer e mais vocação para a oração? Por quê? Já é um desafio para nós congregar. Imagina congregar com coronavírus, irmão. Que agora não pode juntar todo mundo. Precisa de ter um espaço, não pode, mesmo se os irmãos quiserem vir para a igreja, a gente tem que falar, não, fica um pouquinho em casa, porque não cabe todo mundo. E a gente fala que é crente, nós somos crente, mas somos, a gente pode usar isso aqui? Somos casa, mas casa de aluguel. Não tem muitas pessoas que é proprietário de casa, mas ele não mora na casa, ele aluga a casa. Vamos pegar esse instituto aqui, há muitas casas que estão dizendo que é de Jesus, mas é casa de aluguel. O Espírito Santo não vive nela, não. Você não faz do jeito que ele gosta, não. Você faz do jeito que você gosta. Porque se um crente, ele não busca ter prazer na palavra de Deus, se um crente, ele não busca cuidar da sua vida de oração, eu preciso de buscar Deus. Eu preciso de me drobar perante dele. Eu preciso de gostar, de amar esse negócio aqui. Eu tenho que entender essa prática aqui. Por que a gente não faz? Porque o que habita dentro do nosso coração não está tendo condições de agir do jeito que precisa. Toda casa foi construída para que seja habitada. E toda casa habitada sempre terá referência das pessoas que vivem ali dentro. Ah, irmão, você pode falar o que é, mas, eu sou sim, eu sou desse jeito, tal. O Espírito Santo que vive dentro da casa, ele sabe quem você é. Não tem algumas pessoas que saem para a rua assim, você olha, mas está tão arrumadinho, está cheiroso, está organizadinho, aí você tem a oportunidade ou a necessidade de ir na casa da pessoa, e você chega na casa da pessoa e, meu Deus, aonde que essa pessoa encontrou essa roupa passada? Porque um monte de roupa lá no canto, sabe, vasilha derramando da pilha. Ué, como que essa casa, o que é isso? Mas a pessoa tem uma aparência, é só aparência, irmão. Isso aqui é para nós entender isso. Crente não é aparência não, crente é interior. Não tem muitas casinhas que a gente olha e parece que a paredinha, ela está velhinha, está ruinzinha. Não é uma paredinha feinha. Aí você entra lá dentro, irmão. Que ambiente agradável. Que lugar top, que coisa boa. Que gostoso, não é bonito os móveis aqui não. Não é coisa chique aqui dentro não. Mas é prazeroso, que ambiente agradável. Deus não vende apresentação, irmão. Deus não tem crente para ser manequim de igreja, não. Deus quer crente com coração para que seja habitável. E toda habitação precisa de ter referência ao dono que vive dentro dela. E se há uma coisa que dá referência ao dono da casa, é quando a gente ama quando ele está na casa. E quem gosta do Espírito Santo, gosta das coisas que ele orienta. Não estou dizendo que é fácil e que nem é assim, ó, lá o toque para a gente fazer, não. Eu digo para vocês que até hoje eu ainda atravesso desafios para manter a leitura da palavra de Deus. Eu tenho desafios para ler a Bíblia. Eu tenho desafio para orar, para jejuar, para ter um contato, uma busca de entendimento da palavra de Deus. Até hoje há desafio, mas tem uma coisa:
com a presença do Espírito Santo, não tem nada mais gostoso do que ter entendimento e apreço por aquilo que Ele orienta. É bom servir a Deus. É bom fazer segundo a vontade dEle. E para finalizar, finalizo aqui. Toda casa, ela foi comprada. Toda casa foi feita para ser habitada. Toda casa precisa, e ela foi feita para atender a necessidade do morador. Toda casa. Ela foi feita para atender a necessidade do morador. É por isso que Paulo escreveu e falou assim, olha, vocês como edifício está crescendo. Esse crescimento aqui não quer dizer se tornando algo grande ou espaçoso, não. Ele está dizendo, vocês passarão agora a ter qualidade. Tudo aquilo que o Espírito Santo quer, vocês vão atender. A casa é isso. Tem pessoas que compram a casa novinha, sabe, ninguém nunca morou nessa casa, ele muda para aquela casa, ou antes até mesmo de mudar, eu não gostei do jeito que fez essa casa não, eu vou arrancar essa parede aqui, vou colocar isso aqui, vou aumentar esse cômodo, vou pôr um banheiro nesse lugar aqui, vou fazer isso. Ué, ele comprou a casa, ele quer que a casa atenda às necessidades dele. É sempre assim, a gente sabe disso. O Espírito Santo e eu e você como casa de Deus precisa de atender às necessidades deles. O que manda nessa questão de ser crente é atender às necessidades do Espírito Santo. Mas a gente tem que ser santo e tal. E essa palavra, às vezes, ela é muito mal interpretada. Santificação quer dizer apartado para Deus. Apartado aqui está dizendo segundo a vontade dEle. Não é do jeito que eu quero, não. Não é eu que determino em si o quadrado da santidade, não. Ou aqui dentro, a santidade é isso aqui, não. É o Espírito Santo que orienta. E como que a gente vai ser orientado, irmão, se o Espírito Santo ele não tem oportunidade de falar conosco? Ou a gente é duro numa direção que a gente gosta, ou a gente é flexível. Gosta de fazer as coisas que o mundo quer. Mas ser equilibrado, ser centrado na orientação como casa de Deus, não é fácil. Finalizo com 3 coisas interessantes para vocês, ou interessante para nós. Casa, e como habitação de Deus, ela precisa de ser entendida sobre 3 aspectos que os moradores podem habitar. Você pode morar numa casa e ser somente, ou ser um residente, ser apenas um residente. Você pode morar numa casa, fazer dessa casa somente a sua habitação, ou você pode morar na casa e fazer dessa casa o seu domicílio. Quais são as diferenças? Se você, ou se o Espírito Santo, ele somente habita, ele só vem na tua vida como habitação. Casa como habitação quer dizer, olha, nós vamos estar em um determinado lugar simplesmente pela condição. Agora eu acho que esse mês aqui, pelo que me informaram, é um mês que os irmãos sempre vão para o Paraguai, não vai? Os irmãos sempre fazem uma viagem para o Paraguai. Alguns dos irmãos têm casa lá, não tem? Quando vocês ficam naquela casa que vocês têm lá, essa temporada, vocês só estão habitando, é habitação. A morada de vocês lá é habitação. Por que habitação? Porque vocês vão ficar lá somente pelo tempo condicionado. Qual é a condição? Enquanto o tempo nos dê condições de pesca. Quando acabar o tempo, nós vamos embora. Então essa habitação é pela condição, pelo interesse. Eu quero isso. Isso é habitação. Estou aqui simplesmente porque o tempo, agora a condição do tempo, me permite fazer isso. Como a casa de praia, mais esclarecido como uma casa de praia. Alguém vai para uma casinha de praia, mas que época que ele vai para a casa de praia? Quando tem sol. Tem condição de ter praia, sair para ir para o mar e tal. Aí você vai. Quando o tempo fecha, estou falando do tempo, o clima, ele fecha, e agora está chovendo, não tem mais
condição de ficar perto do mar ou naquela praia, ali agora acabou o tempo, acabou a habitação, você vai embora. Não, então agora eu vou me domiciliar, para ser, principalmente quem quer votar em uma determinada comarca, determinada cidade, ele tem que ser domicílio. O que é domicílio? Por que a lei pede para ser domicílio? Ela está dizendo onde você mora, qual é o endereço que está no seu nome lá. Esse endereço quer dizer, quando se fala de domicílio, ele está dizendo assim, olha, sabe por que eu estou aqui? E para explicar isso muito bem, para você entender, é assim, abri um concurso lá em Goiânia, ou lá em outro município, seja longe, perto ou longe. Abri um concurso lá, você foi lá e passou no concurso. Nossa, agora eu tenho que mudar para lá, tenho. Sabe por que você vai mudar para lá? Porque você tem interesse. Você só vai mudar para lá porque você tem interesse de ser beneficiado pelo concurso que você passou, você foi aprovado. Então a habitação é interesse em alguma coisa. A gente tem interesse em algo, aí você mora naquele lugar. Mas eu não gosto dessa cidade não. Se não fosse o meu concurso eu mudava daqui. E se for domicílio? Domicílio é onde ajunta a necessidade, o interesse e a vontade. Sabe por que eu moro aqui? Porque eu gosto daqui. Isso é domicílio. Mesmo acabando alguma coisa que te beneficia, você continua morando. Por quê? Porque você gosta. Aí eu digo para vocês, nós estamos na casa de Deus, simplesmente como alguém que habita, alguém que apresenta e vem aqui um pouquinho? Nós estamos na casa de Deus simplesmente como um residente? Ou nós estamos domiciliados nesse lugar aqui? É um ambiente que nós estamos aqui porque a gente gosta, porque a gente tem prazer. Tem dias que a gente não vai ser beneficiado, tem dia que Deus às vezes não vai falar, não é do jeito que a gente quer, vai falar é do jeito que Ele quer. E se a gente é apenas alguém que habita aqui por algum benefício, logo a gente vira as costas e vai embora. Deus não quer pessoas que estejam na igreja atrás de benefício. Deus não quer pessoas que venham aqui estar na igreja simplesmente por temporada. Não acontece isso? Agora está chegando, não tenho visto isso aqui não. Mas às vezes está chegando, como por muitos lugares, em todos os municípios do nosso país. Agora está chegando a política, agora eu vou lá para a igreja, lá tem muita gente lá. Não é uma temporada? Eu vou para lá para ver se eu sou beneficiado. Não, Deus não precisa de pessoas que venham por temporada, não. Deus não quer pessoas que venham por interesse, não. Deus quer pessoas que estão plantadas, que moram. Aqui é minha casa, eu vivo nesse lugar. É eu com Deus e Deus comigo. É isso que Paulo estava dizendo. Nós habitamos, nós somos casa de Deus. Para Deus vir e ter uma residência fixa por prazer da vontade dEle na minha vida. E que seja isso conosco. Nós tenhamos condições de ter, como casa de Deus, um lugar aprazível para receber a pessoa do Espírito Santo e glorificar o nome dEle. Para sempre ser glorificado e nós crescermos em louvor ao nome do Senhor Jesus. Louvor e glória seja dada a Ele. Eu quero convidar a equipe de louvor. Vem estar louvando a Deus. Vem estar adorando a Deus enquanto nós estaremos ofertando, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, abençoando a casa de Deus. E por isso nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, para servi-lo de todo o nosso coração. Nós somos casa de Deus que fomos comprados. Nós somos casa de Deus porque nós fomos e somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos casa de Deus porque nós atendemos a orientação do morador do Espírito Santo que vive em nós. Louvado seja Deus. E estaremos então louvando o Senhor junto com a equipe, e assim estaremos também ofertando, entregando os nossos dízimos e a nossa oferta em nome de Jesus.
louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar, lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar, lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Amém. Deus abençoe aos irmãos, a igreja. Obrigado pela presença dos irmãos nessa noite, nesta reunião. Seguiremos pela manhã com os nossos cultos. Ao amanhecer, hoje tivemos nosso culto na orientação e na coordenação dos obreiros. Amanhã será o departamento de jovens. Na quinta-feira, o celeiro diaconal. E na sexta-feira, o departamento da escola bíblica dominical. Às 8 horas, irmãs. E as nossas reuniões podem sofrer alguma modificação, ser suspensa ou não. E estaremos aguardando o novo decreto. Acredito que amanhã será expedido novamente. E vamos ver o que vai acontecer. Estaremos orando, claro, sempre obedecendo às orientações que estaremos recebendo. E assim sendo, nós estaremos comunicando os irmãos. E não tendo nada diferente, domingo, na parte da manhã, às 9 horas, nós estaremos aqui em nome de Jesus na escola bíblica. À noite, o culto de louvor e adoração a Deus. E se houver alguma mudança, nós estaremos comunicando às igrejas através das mídias. E assim, estaremos sendo informados também do que vai suceder. Vamos nos colocar de pé. Estaremos encerrando em nome de Jesus, orando, finalizando este culto. Jaziel, vem que está fazendo essa oração, nos pedindo. Eterno e poderoso Deus, Senhor Jesus, neste momento estamos aqui na Tua casa, queremos Te agradecer por este momento que nós passamos aqui na Tua casa, aprendendo da Sua poderosa e magnífica palavra. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Curva vossas cabeças, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a santa consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, aqueles que vivem e têm essa esperança, confirma. Está terminado em nome de Jesus.